Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre danças latinas, mais especificamente o tango e alguns ritmos afins ali, ritmos semelhantes ao tango. Com isso nós temos alguns objetivos. Conhecer noções básicas dos elementos das danças de salão e reconhecer formas representativas do tango e sua evolução histórica. Então, se vocês observarem pelas imagens, podem perceber, né, alguma coisa já quando a gente fala de tango, uma ou outra imagem que vem na cabeça de vocês, né? Essa postura mais sensual, umas roupas um pouquinho mais chamativas. E com isso nós vamos entender, então, como que surgiu a evolução histórica do tango, as representações, seja na vestimenta lá de antigamente, evoluindo para a vestimenta de hoje em dia, e todas as associações do tango com diversos outros ritmos latinos. O que nós já sabemos, então? As formas de vestir dos dançarinos. Te lembram alguma dança em particular? Então, se nós olhamos aqui, se nós olharmos, essa dança, ela vem de algum lugar, há um lugar específico para nós dançarmos o tango. Então, pelas vestimentas, né, nós pensamos já no tango, essa vestimenta que deixa sempre normalmente as pernas à mostra, a postura dos bailarinos, dos dançarinos, né, elas já remetem a essas coreografias que às vezes nós assistimos em programas de televisão, em filmes, em apresentações de teatro. Alguns de vocês pode ser que já tenham visto alguma apresentação de tango ao vivo em algum lugar, mas então nós temos essa questão da vestimenta, da postura corporal dos dançarinos, que já nos remetem, né? Quando nós observamos, então, nós já associamos algumas imagens e algumas posturas com a dança do tango. Ele teve sua origem em casas de show, nos bairros mais pobres da Argentina. E por seu local de origem, no início era visto como sinônimo de imoralidade. Então o tango ele surge numa área mais pobre, nos bairros mais pobres ali da Argentina. E com isso, ele era considerado um lugar que ele não era muito bem frequentado pela alta sociedade argentina. As pessoas então viam o tango como algo imoral, não era todo mundo que era a favor da prática da dança, de assistir aos shows e aos espetáculos, porque ele era associado com uma certa imoralidade. Era formado por um trio musical, executando um ritmo mais acelerado, e as danças eram muito sensuais. Nós temos essa imagem também, né, que remete à questão da sensualidade, da dançarina, do dançarino. Mesmo hoje em dia, quando nós assistimos espetáculos de dança, seja pessoalmente, seja pela televisão, nós sempre temos associado o tango com essa questão da sedução e da sensualidade. Ele também é muito presente no Uruguai e sofreu algumas influências ali de países como a Itália, a França e a Espanha. Os dançarinos dançavam bem próximos, tendo uma liberdade de improviso maior que em outras danças. Então, até por conta dessa origem, não ter sido em grandes salões de baile argentinos, e essa origem ser de um bairro mais afastado, locais mais afastados, então tinha essa característica de poder deixar um pouquinho mais de improviso. Era uma dança que permitia isso, ela não tinha naquele momento da sua origem um rigor muito técnico, gestos técnicos que tinham sempre que ser repetidos. Hoje em dia nós temos torneios de dança, inclusive o tango faz parte desses torneios de dança de salão, e nós temos alguns gestos técnicos que obrigatoriamente tem que ser feito. Mas lá na sua origem, então, ele tinha um pouquinho mais de liberdade para o improviso. Ele apresenta grande teatralidade e dramaticidade, então até pelas expressões, pela imagem facial dos dançarinos, nós percebemos isso, que tem a coisa teatral, aquele sofrimento que você passa, aquela paixão, e que você expressa também através do seu rosto, não somente da dança. Na Argentina, tornou-se sinônimo de paixão, melancolia e tristeza. E tem uma frase que eles costumam usar muito lá na Argentina quando eles se referem ao tango.
O tango é um pensamento triste que se pode dançar. Então, se vocês observarem pela imagem, além de ter o caráter da sedução, é aquele ritmo que dá a paixão, a tristeza, às vezes aquela melancolia envolta numa paixão não correspondida, não é mesmo? E eles costumam usar isso, então, que é um pensamento triste que se pode dançar. A forma representativa, quando nós pensamos de vários estilos de dança, que através da expressão corporal, através da nossa expressão facial, nós também conseguimos transmitir sentimentos e sensações através da dança. Vamos para a nossa primeira atividade. Na Argentina, o tango tornou-se sinônimo de paixão, melancolia e tristeza. Costumam dizer que o tango é um pensamento triste que se pode dançar. Em qual local da Argentina o tango teve sua origem? Eu vou deixar um minutinho ou dois aí para vocês pesquisarem e nós já voltamos a conversar sobre essa resposta. Voltamos, pessoal. Então, vocês lembram esse local de origem do tango? Vamos ter uma sugestão de resposta aqui, então. O tango surgiu nos bairros mais pobres da Argentina, sendo muitas vezes considerado indecente por conta dessa origem. Então, esse tango que surge nesses bairros mais pobres, mais afastados, ele acaba sendo considerado indecente, porque ele não surge lá nos salões das altas classes, mas sim ele vem dessas camadas mais populares, mais humildes. Ele não era frequente nos grandes salões de baile da classe mais alta. Como dançar o tango, então? Como que é essa parte prática dessa dança de tango? São 8 passos principais, realizados com movimentos de intensa dramaticidade. Então, eu tenho essa sequência de 8 passos. Eu tenho um exemplo aqui, né, de 3 desses passos, sempre com expressão facial, que dá essa dramaticidade. Eu tenho que reproduzir isso com o meu corpo e com as minhas expressões faciais. O ombro esquerdo conduz o casal, que deve manter o corpo inclinado. Então, se vocês observarem por essas imagens e por diversas posturas do tango, essa é uma característica muito comum, que o corpo na dança do tango, ele sempre se mantém inclinado. Então, eu sempre mantenho uma inclinação, que é uma das características principais dos passos do tango. Você sabia? Para acabarem as perseguições religiosas, o tango foi apresentado para o Papa Pio X, para que o mesmo julgasse se era uma dança adequada. A partir do aval do Papa e influenciado pela escola europeia,
o tango começou a ganhar um ritmo mais lento e passos mais cadenciados. Então, olha que interessante, ele já crescia ali, já tomava corpo na Argentina, mas ainda tinha aquele preconceito de ser uma dança indecente, uma dança muito sensual. E o que faria em relação a isso então? Então, tiveram ali a ideia de pedir autorização para o Papa, o aval para o Papa, né, que tem toda aquela representatividade religiosa, a Argentina sendo um país muito religioso, e o Papa dá esse aval e fala que não tinha características indecentes na dança do tango. Com isso, e sofrendo influência de outros países que também já começaram a praticar um pouquinho, então o tango ele passa a ser visto com outros olhos. Ele perde a característica de indecente, aquela questão de ser proibido, e todas as camadas, todas as classes sociais começam a praticar essa dança. E daí nós temos algumas curiosidades, né? Carlos Gardel, um dos mais famosos cantores de tango, nasceu na França. Então, Carlos Gardel, ele nasce na França, posteriormente ele vai para a Argentina com a mãe dele, é um dos principais nomes do tango, sendo inclusive considerado um dos criadores, e ele não é argentino de nascimento, então ele é francês. E o tango até hoje atrai milhares de turistas para a Argentina. Então nós vemos pela foto aqui uma imagem de um espetáculo lá na Argentina e uma dança, um ritmo que começa sendo muito pré-julgado, considerado indecente, hoje ajuda muito a alavancar a economia argentina, porque o turismo em torno do tango na Argentina é muito grande. Muitos turistas, quando eles vão para Buenos Aires e para outras cidades da Argentina, uma das primeiras coisas que eles querem é o quê? Visitar uma casa de espetáculo, uma casa que tem apresentações de tango, e com isso também ajuda no turismo, economia argentina. Vamos para a nossa segunda atividade. Com o passar do tempo, o tango começou a apresentar um ritmo mais lento e passos mais cadenciados, caindo no gosto do público. As apresentações até hoje atraem muitos turistas para a Argentina. Explique como é a forma de dançar do tango. Quais são essas características principais da forma de dançar do tango que vocês têm que lembrar? Eu vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos a conferir essa resposta.
Oi, pessoal, voltamos. E aí, conseguiram lembrar essa forma de dançar o tango? Quais que são as características principais? Então, nós temos essa sugestão de resposta e o que ela fala? O tango é caracterizado por 8 passos realizados com grande dramaticidade. O ombro esquerdo conduz o casal, que deve manter o corpo inclinado. Então, o que nós temos que lembrar bem disso? Uma sequência de 8 passos, uma dança que precisa, ela é muito expressiva, então ela precisa da expressão corporal, da expressão facial, porque eu tenho toda essa dramaticidade, essa teatralidade, né, junto ali com as apresentações de tango, e manter a postura corporal sempre inclinada, que é uma das principais características também da dança. E uma dança derivada do tango é a milonga. Então a milonga é uma dança urbana de Buenos Aires, mas com melodia e ritmo mais brejeiro. Ela é descendente da habaneira cubana e do lundu africano. Então aqui na milonga a gente já percebe uma miscigenação, né? Ela vai misturar um pouquinho desses ritmos que vêm já associados ao tango, mas também o lundu africano, a habaneira, então todos os componentes da mistura de povos que compõem ali o povo argentino. Costumam chamar de milonga os locais onde as pessoas vão para dançar, então por isso surge o nome. Ela faz essa mistura de vários ritmos e é da onde surgem os passos da milonga, e por conta dos locais que elas iam para dançar, que esses locais se chamavam milonga, então daí vem o nome da dança. Teve pequena passagem pela Europa, sofrendo influências africanas e hispânicas. Então, isso é interessante nós pensarmos também, essa questão da influência, né? Da mistura dos povos, da mistura de diversas culturas, e muitas vezes isso gera uma grande influência também na questão musical, na questão corporal, nas danças. Porque a Argentina, assim como diversos países aqui da América do Sul, ela sofre a colonização europeia, ela tem os africanos que são trazidos para o trabalho escravo, e com isso são vários povos compondo a cultura ali do povo argentino, e por isso essa mistura de ritmos na hora de surgir um ritmo novo. Ela é considerada um ritmo rioplatense, né? Esse ritmo que corre ali pelo Rio da Prata. Então, além da Argentina, ele é muito comum no Uruguai e aqui no Rio Grande do Sul. No início, a milonga era considerada um poema cantado. As letras eram mais importantes que a música. Então, nesse primeiro momento, as letras elas eram compostas, né? E era muito mais importante a letra, o significado dessa letra, do que a composição musical em si. Mas daí vem a evolução do ritmo, a evolução da milonga. E com isso as músicas ficam mais complexas e um pouco mais rápidas, mais aceleradas também. Na milonga nós temos alguns instrumentos característicos, nós até conseguimos observar aqui pela imagem, né? A guitarra, a flauta, o piano, a sanfona e o piolino. E inclusive nós temos muito associado com a milonga a imagem do sanfoneiro, essa sanfona que sempre vai acompanhar na composição musical desse ritmo. E daí nós temos que entender ali, a milonga ela é muito parecida com o tango, mas ela apresenta algumas diferenças. Então vamos trabalhar nisso para entender algumas semelhanças e algumas diferenças entre a milonga e o tango. Para um leigo, as estruturas são muito parecidas e é bem difícil diferenciar os dois ritmos. Então, o que nós temos que pensar? A milonga, né, nós até marcamos em verde aqui as características da milonga, enquanto nós temos em roxo as características do tango. A milonga ela vai ser mais rápida e compassada, com os passos em 6 tempos. Já o tango ele vai ter um ritmo mais intenso, com os passos em 8 tempos. Se a gente pensa ali na contagem, né, dos passos na forma de dançar, a gente encontra a principal diferença. A milonga trabalhada em 6 tempos e o tango trabalhado em 8 tempos. Vamos para a nossa terceira atividade. A milonga, ritmo descendente da habaneira cubana e do lundu africano, teve uma breve passagem pela Europa, porém foi em outros países que conquistou mais adeptos. Quais são esses países?
Em quais países a milonga conquistou o maior número de adeptos? Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem essa resposta e nós já voltamos para conversar. Voltamos, pessoal. E aí, conseguiram lembrar quais são esses países que acabaram adotando a milonga, praticando numa certa quantidade? Então, né, tendo sua origem em Buenos Aires, a milonga conquistou também o Uruguai, o Rio Grande do Sul, que faz parte aqui do Brasil, sendo considerado um ritmo rioplatense. Então, Argentina, Uruguai e Brasil, esses países que acabam praticando um pouquinho mais a milonga. O que nós estudamos na aula de hoje? O tango é um ritmo musical que teve suas origens nos bairros mais pobres da Argentina, sofreu influências de países europeus, é uma dança em que os pares ficam muito próximos e com os corpos inclinados. Já a milonga é uma dança de origem argentina, com grande aceitação no Uruguai e no Rio Grande do Sul, e a milonga assemelha-se ao tango, sendo difícil para os leigos diferenciarem os dois ritmos. Eu deixo para vocês as referências que nós usamos para trabalhar na aula de hoje. E é isso, com isso nós finalizamos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.